Vamos então começar o 5º capítulo. Imperfeitamente refeitos do assombro que semelhante atitude nos causava, passamos a colaborar com o irmão Félix na aplicação de recursos a benefício do amigo, que, embora nos desconhecesse a presença, se mantinha agora em aturada reflexão. Ao contato das mãos do benfeitor, que mobilizava proficiente a energia magnética, Nemésio expunha as deficiências do campo circulatório. O coração, consideravelmente aumentado, denotava falhas ameaçadoras com endurecimento das artérias. O examinando, rebuçado por fora, era enfermo grave por dentro. Entretanto, a característica mais constrangedora que apresentava surgia na arteriosclerose cerebral, cujo desenvolvimento conseguíamos claramente positivar, manejando diminutos aparelhos de auscultação. Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix apontou-nos determinada região em que notei a circulação do sangue reduzida e informou: nosso amigo permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores e, além disso, é de temer-se a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Como se nos percebesse a movimentação e nos registrasse os apontamentos, o genro de Neves, na cadeira estofada que se recolhera, instintivamente respondia ao inquérito afetuoso a que lhe submetíamos a memória, elucidando-nos todas as dúvidas através de reações mentais específicas. Acreditava-se afundado na imaginação, ignorando que se nos revelava por inteiro na feição de um doente voltado para os esclarecimentos da anamnese. Vamos lembrar que a amnese é a recordação mental, né? No caso aqui da medicina, todas aquelas perguntas que o médico faz para o paciente rememorar todos os seus sintomas. Então, é o histórico sintomático ali do paciente. Rememorou as tonturas ligeiras que vinha experimentando a miúde. Vasculhava a lembrança, atendendo-nos às perguntas. Alinhava acontecimentos passados, fixava pormenores. Reconstituiu, quanto possível, as fases do desconforto a que se vira atirado, subitamente, com a perda dos sentidos que sofrera no escritório dias antes. Sentira-se desamparado de chofre, ausente. O pensamento esvaíra-se-lhe da cabeça como se expulso por martelada interior. Pavoroso delíquio que se lhe representara infindável, quando perdurara simplesmente por segundos. Retomara a noção de si mesmo atarantado, abatido, curtira apreensões, ensimesmado por muitos dias. Para desafrontar-se, expusera a ocorrência perante velho amigo na antevéspera, já que não sabia como destrinçar o fenômeno. A tela rearticulada por ele na imaginação salientava-se tão nítida que lográvamos contemplá-lo juntos. Nemésio e o companheiro que lhe tomara confidências como se estivessem filmados. Desculpa. O marido de Beatriz inconscientemente configurava informes precisos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes, da entrevista que provocara com o colega de negócios e do entendimento cordial havido entre ambos. Consignamos os avisos que o interlocutor lhe transmitira. Desculpa. Não lhe cabia adiar providências. Devia procurar um médico.
analisar as próprias condições, definir os sintomas. Traçou advertências, verificava-se-lhe facilmente a fadiga. No Rio, obteria melhoras em alguma clínica de repouso. Umas férias não lhe fariam mal. Qualquer síncope, a seu ver, equivalia a puxão de campainha no apartamento da vida. Sério vaticínio, enfermidade à porta. Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulara. Difícil a consulta, responsabilidades em penca, o tempo escasso. Acompanhava a esposa na travessia das horas derradeiras, em doloroso término de existência, e não encontrava meios de cuidar de si. Não discutia a oportunidade das admoestações, mas admitia-se obrigado a transferir o tratamento para quando pudesse. No entanto, no âmago do pensamento, por noticiário vivo, secretamente arquivado no cofre da alma, desvelava para nós motivos outros que não tivera coragem de expender. Ou seja, o André Luiz está colocando ali que aquilo era o que ele pensava, que o amigo colocou, ele botou ali as desculpas dele, mas para eles, o André Luiz, o Neves e o Félix, eles podiam ver ali os verdadeiros sentimentos, aquilo que é no íntimo do Nemésio que ele não colocava nem para ele mesmo. Enternecido ao toque de amor fraterno do benfeitor que o auscultava, liberou em silêncio as mais fundas preocupações. Semelhava-se a menino Peralta, quando espontâneo e obediente no clima dos pais. Aclarou positivo a razão da fuga a qualquer assunto relacionado com a provável submissão a preceitos médicos. Receava conhecer o próprio estado orgânico. Amava novamente, crendo-se de regresso às primaveras do corpo físico. Identificava-se espiritualmente jovem, feliz. Qualificava a afeição de Marina como sendo o reencontro da mocidade que ficara para trás. Alinhavando recordações e meditações, exibia diante de nós a trama dos acontecimentos que lhe sedimentavam as noções precárias da vida, possibilitando-nos retratar-lhe a realidade psicológica. Beatriz, a companheira em vésperas de desencarnação, erigia-se-lhe agora no ânimo em forma de relíquia que situaria reverentemente em breve no Museu das Lembranças mais caras. Imperturbavelmente correta e simples, transformara-lhe a volúpia em admiração e a chama juvenil em calor de amizade serena. Então, ele falando aqui da Beatriz, da amizade, né, que une os dois. Entretanto, ao benefício da rotina construtiva, colocar a esposa no lugar da genitora que a morte levara. Então, ele está colocando ali que ele colocou a esposa como mãe, passou a tratá-la como grande amiga e como mãe. Disputava-lhe por instinto o sorriso benevolente e a bênção da aprovação. Queria-lhe a presença como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. Então, agora aqui ele está colocando que ele precisava dela como da mãe, mas como se fosse um traste precioso. Né? Que toda aquela paixão, toda aquela volúpia se transformara em amizade, né? Em gratidão e principalmente no entendimento fraternal de mãe e filho. Né? Ele se considerando ali como filho dela. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar suarento em casa, descansando a cabeça fatigada em seu olhar. Entretanto, Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, conquanto generoso, desconhecia que as almas nobres colhem no amor esponsalício da terra o fruto da alegria sublime,
cuja polpa o tempo sazona e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. Então ele ali materialista e utilitário, né, querendo as coisas para ontem, aproveitando o que estava ali, querendo aproveitar todos os sentidos, desconhecia que o casamento é uma forma de se aprender a amar, de transformar aquele amor que no começo era paixão, no amor verdadeiro, sólido, que ajuda no crescimento, ajuda no desenvolvimento e principalmente nos ensina o verdadeiro amor, que é o amor incondicional. Insistia na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea. Andava em dia com todas as teorias da libido. Vez por outra, demandava cidades próximas em noitadas boêmias, asseverando de retorno aos amigos que assim procedia para desenferrujar o coração. Dessas escapadas, voltava trazendo à esposa corbelhas de alto preço, que Beatriz acolhia enlevada. No decurso de algumas semanas, mostrava-se para ela mais compreensivo e mais terno, reconduzido, porém, mais dilatadamente aos freios do hábito, não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. Então nós vemos aqui as escapadas dele, e ele, por remorso, por sentimento de culpa, tratava a mulher melhor, levava as flores, ficava ali por um tempo sendo mais carinhoso com ela, mas depois voltava aos velhos hábitos, né, a velha rotina da vida. Varava de novo as fronteiras que os compromissos morais estabeleciam, a maneira de animal arrombando a cerca. Ele ficava ali com aquele sentimento de culpa, com aquele paparico em volta da esposa, mas logo depois voltava a arrombar a cerca, né? Voltava aos instintos, aos sentimentos mais promíscuos. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar a esposa, invariavelmente abnegada e fiel, perguntando à própria alma o que sucederia se ela adotasse conduta igual a dele e aterrá-los. Então nós vemos aqui ele se colocando no lugar dela. Se ela fizesse o mesmo que ele está fazendo, se ela fosse buscar carinhos fora de casa, e isso o deixava, né, assombrado, apavorado. Isso nunca pensava. Se Beatriz pusesse, ainda que de leve, o voto feminino em outro homem, era capaz de matá-lo. Não hesitaria. Então vemos aqui todo o machismo, todos esses sentimentos dele são só superficiais na realidade, porque ele a mataria sem hesitar. Se ele tivesse qualquer desconfiança de que aquilo que é posse dele, de aquilo que é propriedade dele, olhasse ou sentisse algum sentimento por um outro homem. Desculpa. Nesses momentos, impressões contraditórias agitavam-lhe o espírito limitado, né? Ainda muito primitivo, ainda dominado pelos instintos. Não se interessava absolutamente pela mulher, mas não toleraria concorrência à posse daquela a quem confiara o seu nome. Ele não tinha o menor interesse por ela, mas como propriedade sua, ela tinha que manter ali tudo aquilo que ele quisesse que ela fizesse. Ela tinha que se manter digna, né, de obter o sobrenome dele. São aqueles pensamentos mais arcaicos possíveis. Desculpa. Inquietava-se, imaginava coisas, mas recompunha-se tranquilo, recordando a esquisita conceituação de velho amigo, que consumira a existência alcoolizado entre os despojos endinheirados de parentes ricos e que lhe tisnara os sonhos do lar, quando menino, a repetir-lhe frequentemente, abre aspas, Nemésio, mulher é chinela no pé do homem,
Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Fecha aspas. Então é com esse ditado desse bêbado aí que ele conhecera na infância que ele mantivera ali os pensamentos e os sentimentos em relação ao relacionamento dele com a esposa. Compreensível que, regando a raiz do caráter com as águas turvas, que semelhante filosofia atingisse o genro de Neves, o marco dos 60 anos, com os sentimentos deteriorados no tocante ao respeito que um homem deve a si mesmo. Quer dizer, com esses pensamentos, com essas ideias, ele ali aos 60 anos chegava completamente, digamos assim, desorientado no que requer o amor, no que requer a elevação espiritual. Por todos esses motivos, na quadra difícil e obscura que atravessava, reaprender os cuidados da preservação individual. Readquirir o gosto de vestir-se com distinção, selecionando figurinos e alfaiates. Refinara a sensibilidade masculina, afeiçoara-se aos programas radiofônicos de ginástica, no que, aliás, lograra despojar-se da adiposidade oscilante. Ou seja, ele no rádio, né, aprender a fazer ginásticas para perder a barriga ali, que ia e vinha, né? Disputava o ingresso em agremiações festivas para atualizar a linguagem e requintar o porte. Não lhe importavam as tochas brancas que lhe esmaltavam de prata a cabeleira densa. Elegia nos perfumes raros e nas gravatas coloridas motivos de leveza e elegância sempre novos. Pagara habilmente instruções e pareceres de improvisados professores em renovação da personalidade e embelezara-se, vaidoso, lembrando o antigo edifício sobre nova decoração. Se fosse hoje, seria, né, com personal trainer, o personal stylist, tem todo tipo aí de ajuda para se embelezar, aprimorar o corpo, quando o importante é nós nos melhorarmos de dentro para fora, realizarmos a nossa reforma íntima, nos modificando, nos aprimorando. Evidentemente, não raciocinava apreensivo no que se resignaria a qualquer terapêutica que não fosse a de se lhe acentuar disposição ao prazer. Recusaria peremptório toda medida endereçada a suposto reajustamento orgânico, já que se supunha perfeitamente idôneo para comandar as próprias sensações. Euforia. O problema dele era euforia. Querer se sentir ali jovem, querer se sentir de novo um menino. Não, no fundo, o que a gente chama hoje em dia de síndrome de Peter Pan, o medo de envelhecer. Providência medicamentosa apenas a que lhe arrejasse o espírito. Arejasse o espírito, rejuvenescendo-lhe as forças. O irmão Félix voltou a dizer-nos: Nemésio demonstra enorme esgotamento à vista dos hábitos demolidores a que se rendeu. A inquietação emotiva descontrola-lhe os nervos e os falsos afrodisíacos usados solapam-lhe as energias sem que ele mesmo perceba. Diante da afirmativa, o esposo de Beatriz fixou, agoniado vinco mental, entremostrando haver assimilado mecanicamente o impacto do grave enunciado. Quer dizer, ele não estava ali sentindo a presença do Félix, mas aquela colocação do Félix, que aqueles afrodisíacos estavam acabando com a saúde dele, que ele estava com a saúde muito debilitada, ele sentiu, né, intuitivamente, ele sentiu aquela admoestação que o Félix estava fazendo. E se piorasse, considerou de si para si. Então isso fez com que ele, né, sentisse o impacto, perguntasse para si mesmo: e se eu piorar? A figura de Marina repontou-lhe da alma.
Nemésio divagou cismarento. Concordaria sim em recuperar a saúde, mas somente depois. Depois que retivesse a jovem no lar, entregue a ele, em definitivo, pelos laços do matrimônio. De novo, a posse, né? Enquanto não a recolhesse nos braços, sob regime de compromisso legal, não aceitaria proteção médica. Cabia-lhe sustentar-se capaz e moço aos olhos dela. Fugiria deliberadamente de conselhos ou disciplinas tendentes a desviá-lo da ronda de passeios, excursões, entretenimentos e bebedices que, na posição de homem enamorado, acreditava dever-lhe. O irmão Félix não contrapôs qualquer argumentação. Ao revés, administrou-lhe recursos magnéticos em toda a província cerebral, dispensando-lhe assistência. Ao término da longa operação socorrista, Neves, taciturno, não encobria o próprio desapontamento. A desaprovação esguichava-lhe da cabeça, plasmando pensamentos de censura, que, não obstante respeitosa, nos alcançavam em cheio por chuva de vibrações negativas. Então, nós vemos ali o André descrevendo que ele plasmava, né? Ele materializava ali à volta dele aqueles pensamentos de revolta, de raiva, de por que o Félix está ajudando tanto o Nemésio, né? E aqueles pensamentos de reprovação dele para o Nemésio. Talvez por isso, o benfeitor sugeriu ao dono da casa abandonar o recinto, solicitação muda que Nemésio atendeu de pronto, já que se munira das escoras que o amigo espiritual espontaneamente lhe oferecia. Então, o Félix ali fez passes na parte cerebral do Nemésio, né? Ele se sentir melhor, se sentir mais fortalecido, e depois induziu, mandou um comando para o Nemésio para que ele saísse da sala, né? Que ele saísse dali para que o Neves pudesse agora atender, para que o Félix pudesse agora atender o Neves, né? Que estava ali se torturando com a reprovação que ele enviava para o Nemésio. E para que isso também não atingisse o Nemésio e mudasse a vibração dele, o Félix falou para o Nemésio sair da sala e ele obedeceu prontamente. Entendeu, né? Intuitivamente. Os três a sós tornamos a conversação. Félix, sorrindo, afagou de leve os ombros do meu companheiro e ponderou: entendo, Neves, entendo você. Encorajado pela inflexão de carinho com que semelhantes palavras eram ditas, o sogro de Nemésio desafogou-se. Quem entende menos sou eu. Quer dizer, ele, como dizia, eu é que não estou entendendo nada. Não admito tanto resguardo para um cachorro de má qualidade, referindo-se aos sentimentos dele em relação ao Nemésio. Um homem igual a este que me desrespeita a confiança paterna, quem não lhe vê no espírito a poligamia declarada? Um sessentão desavergonhado que enxovalha a presença da esposa agonizante. Ah, Beatriz, minha pobre Beatriz, por que te uniste a um cavalo? Dementara-se Neves diante de nós. Então ele ali perdeu, né, as estribeiras, baixou a vibração dele ali, os sentimentos dele ali. Retrocedera mentalmente ao círculo acanhado da família humana e chorava, transtornado, sem que lhe pudéssemos cercear a emoção. Então ele se afundou ali dentro das emanações da família humana, dentro daqueles sentimentos, ele baixou a vibração dele e se pôs a chorar ali, como se fosse encarnado ali na família, como acontecia antes. Faço força, gemia acabrunhado, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Então ele está colocando em xeque ali o serviço que ele veio realizar junto da filha, né? Nemésio é um mascarado. Tenho estudado a ciência de perdoar e servir. Tenho aconselhado serviço e perdão aos outros.
Mas agora, divididos por simples paredes, vejo o sofrimento e o vício debaixo do mesmo teto. De um lado, minha filha conformada, aguardando a morte. De outro, meu genro e essa mulher que me insulta a família. Deus do céu, que me foi reservado? Andarei auxiliando uma filha doente ou sendo chamado à tolerância? Mas como suportar um homem desses? Então aí nós vemos, né, o Neves afundando, chafurdando no ó, coitadinho de mim, ó como eu sofro, ó como eu sou infeliz, voltando àqueles sentimentos rasteiros, né, que todos, infelizmente, todos nós temos aqui na crosta terrestre, esquecendo tudo que ele aprendeu naqueles 40 anos ali e principalmente esquecendo tudo que ele ensinou para as outras pessoas naqueles 40 anos de trabalho dele ali no plano espiritual. Não adiantou um aceno à prudência na pausa curta. Antigamente, tartamudeou ele, desesperado, acreditava que o inferno depois da morte fosse pular em vão num cárcere de fogo. Hoje, aprendo que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que já deixamos, isto é, a purgação dos nossos pecados. Félix aproximou-se e ponderou, segurando-lhe afetuosamente as mãos. Calma, Neves. Sempre surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Ou seja, Félix está colocando ali, agora é hora de você provar o seu verdadeiro eu perante tudo aquilo que você ensinou aos outros. Você ensinou aos outros perdoar, ser tolerante, e agora você não consegue perdoar e ser tolerante. Então, o Félix está chamando aos brios ali o Neves. Além disso, Nemésio deve ser entendido. Entendido, entaramelou-se o interlocutor. Não chegará a ter visto? Como é que é? Não basta o que eu estou vendo, vou entender também. E acrescentou quase irônico. Sabe o senhor qual é o rapaz que veio ocupando o pensamento dessa moça? Aí o Félix responde. Sim, mas deixa-me explicar. Clareou o Félix com brandura. Principiemos por aceitar Nemésio na posição em que se encontra. Como exigir da criança experiência da madureza ou pedir raciocínio certo ao alienado mental? Sabemos que o crescimento do corpo não expressa altura de espírito. Embora fosse um sessentão ali naquele corpo, era uma criança, estava começando a aprender, começando a assimilar os seus primeiros aprendizados. Nemésio é aluno da vida, qual nós mesmos, sem o benefício da lição em que estamos sendo instruídos. Que seria de nós, na situação dele, sem a visão que atualmente nos favorece? Provavelmente cairíamos em condições piores. Ou seja, o Félix está colocando ali para o Neves o que nós faríamos no lugar dele se nós não soubéssemos o que sabemos hoje. Se nós não tivéssemos aprendido o que aprendemos, como nós agiríamos no lugar dele que não aprendeu ainda, que não teve essas lições? Por isso, o Félix está colocando que ele tem que ser tolerante com o Nemésio. Quer dizer que devo aprová-lo? O Neves coloca aqui, né, enraivecido. Ninguém, Félix colocando, olha só, ninguém aplaude a enfermidade, nem louva o desequilíbrio. No entanto, seria crueldade recusar simpatia e medicação ao doente. Ou seja, o Félix está colocando, não julgue, não é para aprovar, não é para concordar, mas nós não podemos deixar de ter simpatia e não podemos deixar de levar medicamentos ao doente que se encontra numa situação tão difícil como essa. Consideremos que Nemésio não é um companheiro desprezível.
Ou seja, o Félix está colocando ali, vamos olhar o lado bom dele? Emaranhou-se em sugestões perigosas, mas não fugiu da esposa, a quem presta assistência. Mostra-se engodado por extravagâncias emotivas de caráter deprimente, que lhe dilapidam as forças. Contudo, não esqueceu a solidariedade, resolvendo oferecer casa própria e gratuita à senhora que lhe presta serviços remunerados. Né? Prometeu para Beatriz que ele vai construir uma casa, um barraco lá para a funcionária deles. Né? Acredita-se dono de juvenilidade física, absolutamente irrisória, quando, na realidade, carrega um corpo em prematuro desgaste. Dedica-se apaixonadamente a uma jovem que o menoscaba, que o despreza, né? Que não tem a mesma consideração por ele, conquanto lhe consagre apreço respeitoso, conquanto ela tem atitudes respeitosas para com ele, ela o despreza, ela não o ama, né? Ela está ali por interesse. Não bastariam essas razões para merecer benevolência e carinho? Quem de nós, com a possibilidade de auxiliar, ele que anda cego ou nós que discernimos? Quem que vai auxiliá-lo? Ele mesmo que não sabe nem por onde está indo ou nós que já conhecemos o caminho e que temos conhecimento? Não posso enaltecer-lhe as manobras lamentáveis na esfera do sentimento. Entretanto, sou obrigado a confessar que ele, na ficha de analfabeto das verdades da alma, ainda não tombou de todo. Ou seja, ignorando, não sabendo o que ele deveria saber, ele ainda não tombou. Ele ainda não se acabou de todo. Com significativo tom de voz, o instrutor acentuou: Neves, a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós é fornalha candente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. Compreendamos para que sejamos compreendidos. Neves silenciou de certo, controlado pela influência do amigo venerável, e quando consegui fitá-lo, depois de alguns momentos de expectativa, percebi que se pusera humildemente em oração. Então nós vemos ali que ele reage às palavras do Félix e entra em oração. Vamos continuar no próximo capítulo deste livro.